4 dicas para quem deseja criar uma ficção científica ou uma fantasia. Eu acho que dentre os gêneros de ficção mais promissores, a ficção científica e a fantasia são os que mais se destacam pela liberdade que você tem em criar o conteúdo. Todo mundo é fã de alguma história como As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Star Wars, Duna. Infinitas séries nascem na mente de homens brilhantes, homens criativos, que criaram histórias que marcaram época. Mas qual será que é o segredo deles? Qual será que é o segredo para criar uma boa ficção fantástica ou um sci-fi? Eu andei estudando o processo de criação de alguns autores e cheguei a algumas conclusões. E a primeira delas é: invista na criação do seu mundo. Um processo que era chamado pelo Tolkien também de subcriação de mundos, onde você criava uma realidade nova, criava um novo universo a partir das coisas que já existem. O cenário é o background de toda a história. Não importa se você vai ter uma boa trama, se você não construir um universo que envolva essa trama, que dê sustentação, não adianta, a história vai ser fraca. E isso eu não estou falando de criar só um mundo como a Terra-média, onde o Senhor dos Anéis se passa, por exemplo. Muitas vezes você vai adaptar a própria realidade, o planeta Terra, o nosso universo. Você vai adaptar elementos que nós já temos aqui, porém você precisa expandi-los, você precisa criar uma estrutura convincente o suficiente para que as pessoas comprem a sua ideia. E esse cenário, ele precisa ter muito mais conteúdo do que aquilo que você vai abordar na sua trama. É como se você tivesse um grande corredor com muitas portas e muitas salas. Você vai construir e vai criar conteúdo para todas essas salas, ainda que seus personagens só andem nesse corredor. Usando o próprio exemplo do Tolkien, quando ele criou o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele já tinha um universo todo na mente dele, em anotações, em conteúdos que ele foi criando e foi gerando, que depois foram utilizados para o Silmarillion e outros livros, e existem até hoje manuscritos que precisam ser estudados, que estão virando enciclopédias e vão continuar a história. E não limite a sua imaginação. Essa é a segunda dica. Dentro de uma ficção fantástica, você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Nós vemos histórias com dragões, com espaçonaves, com teletransporte, e tudo isso se torna coerente desde que o autor crie uma base para aquilo, desde que o autor fundamente aquilo. O maior trunfo, o maior prazer de escrever esse tipo de ficção é você ter a liberdade de criar. Você tem a imaginação livre, você tem uma página em branco diante de si. Então deixe a imaginação fluir, viaje nas ideias e construa algo que realmente tenha profundidade. Mas aqui vai uma dica muito importante. Seja original. Devido ao sucesso de outras grandes franquias, muitas vezes nós acabamos nos inspirando com isso. Muitas ficções estão nascendo inspiradas naquilo que deu certo. Muitas histórias sem enredo, sem profundidade e sem originalidade. Surgiram simplesmente pelo sucesso de outras grandes sagas do passado que explodiram e deram muito sucesso. E na intenção de seguir nesse mesmo fluxo, de aproveitar essa mesma onda, surgem ideias repetitivas e extremamente genéricas. E a quarta e última dica: não tenha pressa. Sabe, se o seu universo ele for bem construído, você nunca vai terminá-lo de fato. Um bom universo é aquele que sobrevive mesmo quando o seu autor não existe mais. Quando o seu livro chega ao fim ou quando a morte dele acontece. Nós vemos isso com sagas, inclusive, onde o autor está vivo. George R. R. Martin criou o universo de Game of Thrones, a série já saiu, mas ele não finalizou os livros ainda. No entanto, existem tantas histórias paralelas que mesmo que você tenha terminado de assistir a série da HBO, você ainda viaja por essas outras tramas, você ainda vai e se envolve em tudo isso e vê aquele mapa gigante e complexo. Isso acontece em várias outras histórias. As 2 trilogias do Star Wars se encerraram, mas ainda assim existem várias outras séries e vários outros livros e vários outros conteúdos que estão sendo criados, porque aquele universo é tão amplo que ele permite o preenchimento com outros enredos e outras histórias. Crie um universo tão complexo que ele poderá ultrapassar aquela saga que você criou e ele sempre continuará vivo na mente dos fãs. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas. Mas se você puder se inscrever no canal e continuar acompanhando os conteúdos que eu vou trazer, eu pretendo trazer mais sobre escrita, mais sobre literatura, para que vocês continuem mantendo esse contato. Vamos interagir nos comentários, deixe o seu like aí, para a gente poder crescer junto. E para quem não me segue, eu vou deixar aqui minhas redes sociais aqui na descrição.